de Camaçari e também aos irmãos da Primeira Igreja Batista Regular do ACUP, que estão apoiando o trabalho. Como disse o irmão, dispensa comentário sobre mim mesmo, porque vocês já me conhecem, né? Então, os irmãos já me conhecem há um bom tempo. E eu também conheço a mocidade e a história, né? Os irmãos tiveram o pastor Gildásio na semana passada, trabalhando com este tema, que é um tema importantíssimo para nós, para os jovens também que estão ingressando na possibilidade de escolher os seus representantes aqui no Brasil, os jovens que fazem a diferença nesse processo. Mas os irmãos me pedem para falar sobre o cristão e a política. Como o pastor Judásio, eu não vi a mensagem dele, mas é um tema que precisa de alguns esclarecimentos e é complexo também, né? Em sua complexidade, para que nós possamos nos posicionar enquanto um ser político, porque o cristão é político. Então, nós vamos fazer a leitura, eu vou fazer uma explanação, mas também vou deixar um espaço aberto para alguma dúvida, alguma pergunta que qualquer irmã ou irmão queira fazer. Eu vou ler Romanos, capítulo 13, do verso 1 a 8, cujo título é Submissão às Autoridades. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor delas. Porque elas são ministros de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque são ministros de Deus e vingadores para castigar os que fazem o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Então, o cristão e a política. Eu queria falar para vocês, antes mesmo de chegarmos no cristianismo, podemos ir até o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós não temos nem cristianismo, nem cristão. No Antigo Testamento, nós temos crentes. Então, o cristianismo ainda não tinha chegado. E no Antigo Testamento, nós temos a criação do homem. O homem é um ser social. Por isso, Deus, que também é um ser social, ao criá-lo, deixou a expressão: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora. Então, o homem foi criado para viver em comunidade, para viver em família, para viver em sociedade. Viver em sociedade implica também participar da conjuntura política. A política é a arte de governar. Mas a política não pertence só a políticos. A palavra políticos, que é grega, e a política ela vem do grego, ela traz a ideia de cidadania na polis. E a palavra polis tem essa relação com políticos. Então, polis é cidade. E o homem é esse ser político. Aristóteles dizia que o homem é um animal político. Só discordamos dele na expressão animal, mas podemos dizer, parafraseando Aristóteles, que o homem é um ser político. E nós, cristãos, somos cidadãos de duas pátrias, a pátria celestial e a pátria
terrestre, no nosso caso, o Brasil. E olhando para o Antigo Testamento, nós temos a primeira instituição divina criada por Deus há 6.000 anos, a família. E quando, na dispensação do governo humano, quando Noé sai da arca com os seus filhos e as suas noras e a sua esposa, ele estabelece ali, Deus estabelece com ele o governo. Então, o governo foi criado por Deus. Então, é uma instituição divina. O Estado é uma instituição divina. E o Estado vai, com certeza, o Estado implica não somente uma política de representação, quando a gente tem aí a visão importante que nós seguimos aqui, né, no Brasil e em outros países democráticos, a questão do Montesquieu, que é a visão dos três poderes. E esses poderes são equilibrados, devem ser equilibrados e harmoniosos, que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O legislativo executa, cria as leis, né, que são os deputados e senadores. O executivo é para pôr em prática as leis, que é, no caso, o governo federal. E o judiciário julga as leis, ou julga através das leis, né? Então, esse tripé aí que rege a maior parte das nações, nossa nação também, ela trabalha nessa dimensão, que é importante. Então, nós temos Deus criando o governo. E isso no capítulo 9 do livro de Gênesis. Mas quando chegamos ao fim dessa dispensação, nós temos a dispersão dos povos, ou do povo, vamos colocar assim, e a criação de povos, nações, que é a questão de Babel, a Torre de Babel. Deus queria que o povo se dispersasse e o povo queria se concentrar. E a partir daí, nós temos a criação de países e também a difusão das línguas. E nessa dispersão toda, nós temos os governos surgindo, vamos colocar assim. E dentro desse contexto, Deus escolhe uma nação e estabelece uma nova dispensação, que é a dispensação chamada de dispensação da promessa com Abraão. E ele tira Abraão da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, para uma terra que ele não conhecia, não sabia. E a partir daí Deus cria o patriarcado com a nação de Israel. E criando a nação de Israel, automaticamente você criar uma nação, Deus criou uma nação entre todas. Então nós temos aí as outras nações politeístas, as outras nações sem o conhecimento de Deus, dispersas, mas uma nação que vai levantar a bandeira do Deus de Israel, uma nação que vai nos conceder as leis de Deus, vai nos conceder os oráculos de Deus, ou as palavras de Deus, os profetas de Deus, a Bíblia Sagrada e o próprio Jesus. Quando ele diz à mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós temos Deus criando para si um país pequeno, é verdade, quase do tamanho de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Então, com 30 e poucos quilômetros, 1.000 quilômetros quadrados. E aí, o que é que ocorre? Essa nação, ela vai, com certeza, representar Deus na Terra através da sua lei e através da sua palavra. A nação de Israel seria a menina dos olhos de Deus. Deus está envolvido na política, porque você vai ter, em princípio, juízes, que eram sacerdotes também, e aí começa
com o próprio Moisés, que liberta o povo lá do Egito, e vai seguindo até Samuel. Então, nós temos um período de juízes. E esses juízes fazem o quê? Política, porque eles estão governando a nação. Nós temos o Pentateuco, que são as leis, porque política implica leis. Existem políticas públicas também, que são aplicadas por governos. Então, automaticamente aí nós temos a nação de Israel sendo o objeto dessa política, e Deus vai trabalhando num sistema chamado de teocracia, um sistema teocrático, ou seja, Deus governa através dos juízes, e vocês conhecem muito bem, passamos por Moisés, Josué, juízes, e chegamos no livro de Juízes até Samuel. Nós temos os juízes governando a nação. E vocês perceberam que em alguns momentos essa política não era boa, não por Deus, mas por causa da administração dos próprios juízes. E uma das expressões lá no livro de Juízes é que o povo cada um fazia o que achava por bem, né? O que era bom para si. Então, cada cabeça um mundo. Naquela época, a coisa não estava boa com os juízes. E o próprio Samuel, que era um excelente juiz, mas os filhos dele eram maus exemplos, como os filhos de Eli foram antes de Samuel assumir. E acho que por causa disso o povo resolveu querer imitar as outras nações, desejando um rei. Era um desejo político, errado, porque acabaram rejeitando não Samuel, mas rejeitando o próprio Deus. E Deus deixou, permitiu. E aí nós temos a escolha de Saul e a teocracia, que é um sistema político, mas criado por Deus, que futuramente governará o mundo através do Messias, o governo teocrático, e uma monarquia teocrática, vamos colocar assim, porque é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que vai governar. Então, portanto, o governo humano ele só se encerrará, ele começou com Noé, mas ele só se encerrará com Jesus Cristo, porque Deus está aí deixando as nações se governarem, mas a política e os seus sistemas de governo, sistemas humanos, não conseguem trazer a satisfação e a satisfação dos povos e a realização de Deus. O governo que vai... Por isso, precisamos de um milênio na Terra, para que haja uma política, vamos colocar assim, verdadeira, uma política coerente, uma política que nós podemos participar com a consciência tranquila de que não estaremos desagradando a Deus. Quando ele diz a Pilatos, o meu reino não é deste mundo, que é o texto-chave, com certeza, naquela época, o reino de Jesus não era deste mundo. Mas lá em Apocalipse é dito que os reinos do mundo vieram a ser de Jesus Cristo. Então, o reino, por enquanto, ainda não é deste mundo, mas no milênio teremos um reino de Cristo que será deste mundo. Ou seja, os reinos do mundo se tornarão dele, para poder fechar o governo humano. O anticristo tentará, com a sua tríade, dragão, falso profeta e anticristo, governar o mundo e estabelecer a paz, mas o reino pacífico, ordeiro, harmônico, satisfatório, só de Jesus Cristo, 1000 anos, quando ele retornar na sua segunda vinda. Então, o que é que ocorre? Governo unificado em Israel, Saul, Davi, Salomão, e ainda assim o governo não foi satisfatório. Eles governaram, mas Deus estava com eles e mandou Samuel ungir tanto a Saul quanto a Davi, como a Salomão. Depois disto, com Reoboão, o reino se dividiu, reino do norte e reino do sul. Reino do norte com
Israel, a capital Samaria, e Reino do Sul com Jerusalém e a capital Judá e a capital Jerusalém. É o reino de Judá e o reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul. Deus está ali claro, no reino do norte todos os reis foram ímpios, mas quando a gente vai para o reino do sul, para o reino de Judá, nós temos uma boa parte de reis, uma boa gama de reis que eram crentes. Eles não eram cristãos, eles eram crentes. Josias era crente, Uzias era crente. Então, o rei Ezequias, ele tem uma experiência com Deus na sua doença. Então, nós temos Josafá também. Então, nós temos reis bons, que são reis servos, que estão na política, governando a nação de Israel. Então, olhando para o Antigo Testamento, depois desses reinos, desse reino dividido, dessas duas, vamos colocar uma nação agora dividida em duas, até a sua unificação, nós tivemos a política dominando o povo de Deus, e nós temos reis que eram maus, e Deus abençoando a nação e às vezes também castigando ou punindo por causa do seu rei e do seu povo as nações, a ponto de haver o cativeiro. Em 721, 722, foi o caso do Reino do Norte ser escravizado pela Síria, e Samaria se tornou um povo, a capital do reino de Israel se tornou mista, né? Se tornou mista. E depois o reino do sul foi invadido por Nabucodonosor, teve a Batalha de Carquemes em 605, e em 597, Israel, alguns judeus foram, 587, né, 597, alguns judeus foram dispersos, e esses judeus foram para a Babilônia. E aí temos Misael, Ananias, Azarias, e nós temos também, e eles se tornaram, né? Nabucodonosor batizou-os com nomes idólatras, Daniel, Beltesazar, e os três outros amigos dele, Misael, Ananias e Azarias. Veja que o sufixo do nome deles é sufixo que os identifica com Jeová. Ia é a abreviação Já, né? O nome de Deus é Já, Ia aí no hebraico traz a conotação de Senhor. Então, Isaías, Azarias, no caso agora, Ananias, e nome de Deus também, né? Então, a gente tem Daniel, Misael, e Nabucodonosor resolveu trocar o Deus, né? Colocar Bel, e outros deuses babilônicos. Beltesazar, que foi Daniel, e os outros três, Sadraque, Mesaque, Abdenego, né? Não sei qual dos três tem a pronúncia mais viável. Mas foram nomes que ele colocou em homenagem aos seus deuses, e ali o cativeiro babilônico acontece, 70 anos de cativeiro, até o retorno no período medopérsico, o retorno do cativeiro com Ageu, Malaquias, Zacarias, e também o retorno do cativeiro do sacerdote Josué e também do sacerdote Zorobabel, e passando a governar na parte política, e aí passa a ser um governador, de copeiro do rei a governador, o Neemias. Veja, político, Deus colocando ao lado de Esdras aí, Neemias e Esdras, a parte religiosa, Josué e Zorobabel, a parte profética, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, parte profética, Ageu, Zacarias e Malaquias, parte religiosa, Josué e Zorobabel, parte política, Esdras e, em especial, Neemias. E aí formam-se as sinagogas, eles constroem o templo, ainda um templo simples,
até que vem o rei Herodes para agradar o povo, Herodes o Grande, ele Idumeu, ele faz o templo muito bonito, né? Ele faz a reforma do templo que Neemias e Esdras construíram. E nessas sinagogas, que eram escolas, que eram também religiosas, para substituir um templo que não existia mais, porque Nabucodonosor destruiu e levou os vasos da casa de Deus lá para a Babilônia. Agora, nesse retorno, as sinagogas que foram criadas no período de cativeiro, elas passam a ser uma realidade no período interbíblico, até a chegada de Cristo na plenitude dos tempos. Então, quando Cristo chega, nascido de mulher, nascido sob a lei, ele vai contemplar o mundo religioso judeu, um mundo religioso político. Agora, sobre uma nova escravização, sobre a tutela ou a batuta do Império Romano. O Império Romano, eles são escravos do Império Romano. Mas eles estão engajados na política, porque a sinagoga não é nosso modelo de templo hoje é sinagogal. Nós não temos catedrais, salvo as igrejas aí, a Igreja Católica, os muçulmanos e também algumas igrejas aí que resolveram criar catedrais. Aí já é uma outra história também que entra nesse bojo do advento do cristianismo. Então, o que é que tínhamos? Tínhamos sinagogas que serviam de templos religiosos, vamos dizer assim, até, claro que já temos um templo aí edificado por Neemias e Esdras e também por Herodes, mas nós temos as sinagogas perdurando, e nos sábados os judeus se reuniam para ouvir a palavra, mas as sinagogas também elas tinham função educativa, como as igrejas. Por isso que o nosso sistema tem uma linha sinagogal, porque as nossas igrejas também elas servem de escola. Temos a escola dominical, temos não só a nave do templo, nós temos espaços para educar, e em muitos casos tem igrejas que fazem trabalho social, dando cursos para os seus membros se prepararem para concursos, e isso não tem nada de errado. Então, as sinagogas começaram a funcionar, e esses sacerdotes, esses sumos sacerdotes, eram também políticos, estavam bem engajados com os governadores, é o caso de Pilatos, Pilatos, que é um governador secular, engajado com Anás, Caifás, com sumos sacerdotes, e aí havia esse engajamento, essa estatização, religião ou casamento entre religião e política. Religião e política. E o que é que ocorre? Cristo vem e funda a sua igreja. E a própria igreja, a palavra igreja, eclesia, ela nasce entre as cidades de Atenas e a cidade de Esparta e a cidade de Atenas, naquele contexto grego, de onde surge a palavra democracia, lá também tem as eclesias, né? Tem as igrejas, as assembleias, que eles até hoje têm. Então, quando você vê a palavra assembleia, ela tem uma relação com a igreja. Lá a gente tem igreja, Assembleia de Deus, mas a assembleia tem uma relação com a igreja, mas você tem assembleias, tem a Assembleia Legislativa, então o Senado tem as suas assembleias, o Congresso dos Deputados Federais, a Câmara Federal, tem suas assembleias. Então, essas assembleias já tinham lá entre os gregos. E vem aí a palavra igreja engajada com igreja política, igreja, assembleia, a eclesia, né? A eclesia dentro desse contexto. Então, o que é que ocorre? Para a gente trazendo esse pano de fundo histórico, nasce a igreja no dia de Pentecostes. Jesus disse: edificarei a minha eclesia, a minha assembleia, a minha igreja. A igreja nasce no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento tem um povo de Deus que é nação. O Novo Testamento tem um povo de Deus que também é nação. Pedro chama de nação eleita, né? A igreja é uma nação eleita. É um povo escolhido. E o povo de Israel também é um povo escolhido. Agora, o que a gente não pode confundir é a questão política de uma nação
étnica, física, como Israel, e a questão política de uma nação espiritual. Por exemplo, há leis e normas no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, que nós não podemos aplicar à igreja. Outro dia um pastor colocou, ou estava lá na frente da igreja do templo dele, um pastor de uma igreja fundamentalista, como nossa, aí estava lá, e um texto de Levítico dizendo que o homossexual, aquele que deita com uma pessoa do mesmo sexo, deveria morrer. E ele foi processado pelos movimentos de homossexuais, e ele ganhou até a causa, mas veja bem, um texto desse, claro que não foi ele que botou, ele já encontrou, mas um texto desse, ele não traz edificação nenhuma na frente de um templo. Um texto evangelístico, um texto expressando a salvação é uma coisa, mas botar um texto que contesta a questão de gênero, texto que contesta o homossexualismo e está lá na frente do templo, aquele texto ali, não vai trazer nenhuma edificação para a igreja e não vai trazer nenhum benefício em torno de quem passa ali. E a gente não pode confundir o que a nação determinava, que a mulher que adulterasse ou o homem que adulterasse tem que ser apedrejado. Isso é um sistema de governo. Isso tem a ver, pena de morte em Israel, Deus adotou lá entre as leis para a nação de Israel. Agora, a igreja não pode legislar na sociedade, a igreja não pode exercer esse poder político de usar um texto desse, por exemplo, como se fosse algo aplicável hoje em uma sociedade como o Brasil, que não tolera esse tipo de punição à prostituição, seja ela de qual ordem for. Então, adulterar, antigamente, tinha uma visão na sociedade. Claro, quando isso acontece no seio da igreja, a igreja em si, ela trabalha a parte disciplinar. Mas nós não podemos decretar ou executar alguém da igreja que cometeu um adultério com apedrejamento. Isso era feito em Israel como nação, e ela como nação poderia fazer isso. Mas como nós como igreja, tem coisas de normas, de punições que cabe para uma nação, mas não cabe para uma nação espiritual. Para um povo, no milênio tudo bem, e no milênio nós vamos ter um governo político, mas há um perigo muito grande da igreja se tornar estatal. E aí é que está. E aí nós temos o exemplo, a igreja de Roma, ela se apostata da fé. A carta aos Romanos é para a igreja de Roma, mas essa igreja de Roma, a partir de Constantino, ela toma uma outra dimensão. Porque Tertuliano já percebeu que, e ele colocou lá, um dos primeiros chamados pais da igreja, ele colocou lá que o sangue dos mártires era a semente da igreja. A igreja era perseguida pelos judeus, fariseus, escribas, as castas, saduceus, escribas, fariseus. Era perseguida pelos romanos, pelo império. Ela passou a ser perseguida no governo de Nero, de 54 a 68 era o governo dele. Então, a igreja passou a ser perseguida. A igreja passou a ser perseguida por eles. Pelo o braço da religião judaica, o judaísmo, e o braço, primeiro pelo judaísmo, lembra de Paulo, perseguindo os cristãos no caminho de Damasco, e pelos fariseus, pelos judeus. O próprio Paulo também sofreu perseguição e quase morre, foi apedrejado e quase morre nas suas viagens, inclusive em Jerusalém, para levar donativos. E o imperador Décio e o imperador Diocleciano precederam ao imperador Constantino, e eles estabeleceram, em termos imperiais, eles estabeleceram as maiores perseguições ao cristianismo. Claro que antes dele aparece Nero.
que foi um perseguidor dos 19 Césares que existiram, 18 eram homossexuais. E Nero também era homossexual. E ele perseguiu, ele tocou fogo em Roma no ano 64, e ele colocou, ele pegou 14 bairros, Roma tinha 14 bairros, a cidade tinha 14 bairros. Então, dos 14 bairros da cidade, ele tocou fogo em 10 e deixou 4. Não por coincidência, os 4 bairros eram bairros em que viviam mais judeus e cristãos. Então, ele fez isso, tocou sua harpa lá e olhou a queima da cidade, porque ele queria criar uma nova cidade de acordo com o pensamento dele. Mas ele colocou a culpa, ele deixou os 4 bairros como álibi para pôr a culpa nos cristãos. E aí começar uma perseguição exacerbada, exagerada aos cristãos, a ponto de matar Pedro e matar Paulo também. A tradição diz que eles foram cerrados em Roma, no pescoço. Né? Tem o filme Quo Vadis, Para Onde Vais, em latim, que retrata bem isso. Mas outros dizem que Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. A gente não sabe, Eusébio diz isso na história eclesiástica dele, mas nós não sabemos. Eu acho que Pedro nunca foi em Roma, né? Mas, de qualquer sorte, Paulo foi morto por Nero. E parece que Pedro também foi morto, independente se estava em Roma ou em outra cidade. Ele foi morto. E o que é que acontece? A gente vê também que isso não deu certo. Tertuliano estava corretamente afirmando que o sangue dos mártires é semente da igreja, porque quanto mais matava nas arenas, jogados aos leões, como no circo, o circo do pão, né? O pão e o circo que eles ofertavam lá eram essas ou lutas de gladiadores ou queima de cristãos, ou então feito tochas com gasolina aí nas cabeças, ou jogados às covas, às arenas, para serem comidos pelas feras, pelos leões, e eles assistirem lá esse espetáculo. Mas o que é que aconteceu? Décio Diocleciano, mais tarde, perseguiram, entretanto, o Constantino mudou a tática e acabou unindo a igreja ao Estado. Por isso que nós dizemos que Constantino foi o primeiro papa, e aí vingou o chamado cesaropapismo. Então, o governo, porque ele comandou em 325 o concílio de Nicéia, foi ele que dirigiu o concílio de Nicéia enquanto político. E aí é que está o problema. Foi a união entre a igreja e o Estado. A igreja se tornando estatal. Melhorou, a perseguição deixou de existir, crentes recebiam dinheiro para poder sustentar a sua fé, os sacerdotes os pastores passaram a ser pagos pelo Estado, pelo Império, e mais tarde o Teodósio oficializou, o imperador Teodósio oficializou em Roma a igreja como oficial, o cristianismo como oficial, e colocou, tanto Constantino quanto Teodoro, colocaram lá o domingo como dia oficial dos cristãos, e o status de ser cristão era muito bom naquela época. Então, mas o que é que aconteceu? A corrupção, a idolatria. Aí de 590 depois de Cristo, havia caído o Império Romano em 476, o Império Romano foi derrubado pelos bárbaros, o Império Romano do Ocidente, e Constantino mudou para a Turquia, e lá ele criou uma cidade chamada Constantinopla, em homenagem a ele mesmo, e ficou de lá governando o Império enquanto político. E em 590 até 1517, tomou conta da terra a igreja, né? A igreja se tornou imperialista, e nós temos a Idade Média, quando a igreja queimou gente em fogueira, quando a igreja fez um bocado de coisa que deixou uma mancha na história, que até hoje é uma mancha que fica aí, muitos têm raiva da igreja por causa de procedimentos políticos da igreja no período da Idade Média. Até que Lutero, Calvino, Zwinglio trazem à tona, no século XVII, a
Reforma Protestante. A Reforma Protestante. E com a Reforma Protestante, essas igrejas, luterana, nasce com as igrejas chamadas históricas, né? Nós temos a igreja luterana, a igreja metodista, a igreja anglicana, a igreja episcopal, a igreja congregacional. Essas igrejas, a anglicana não é evangélica, é um tipo de catolicismo, mas pelo menos 5: congregacional, presbiteriana, metodista, luterana e episcopal. Dizem que há uma discussão em relação a se a igreja batista ela é reformada, ela é da reforma, ela é oriunda da reforma ou não, né? Aí tem essa questão dos anabatistas, a origem, ou dos puritanos lá, entre os ingleses, surgindo lá entre os anglicanos, a Igreja Batista. Eu penso que a Igreja Batista surgiu disso aí, do puritanismo, né? Mas o que nós queremos colocar é que mesmo havendo a reforma protestante, a ruptura com a Igreja Católica, o cisma, para depois vir a Contra-Reforma, as igrejas presbiterianas, as igrejas de Calvino, lá em Genebra, na Suíça, as igrejas calvinistas, as igrejas luteranas, continuaram sendo igrejas estatais. E essas igrejas estatais, elas abraçavam a política. Então, elas trabalhavam com o temporal e o espiritual conjunto. Não era só a Igreja Católica que trabalhava com o temporal e o espiritual. As igrejas protestantes também, de certa forma, Calvino também governou em Genebra, Calvino também queimou gente em fogueira, ou mandou queimar gente em fogueira. Também Lutero trouxe oposições a camponeses, matou, perseguiu anabatistas. Então, teve essas questões políticas também. O cristianismo já está aí no século XVII, e as questões políticas, elas vigoram. Até que, há 100 anos, surgiu o pentecostalismo, com a sua primeira onda, depois veio a segunda e a terceira, e esse pentecostalismo, essa renovação carismática nas igrejas históricas, segunda onda, e o neopentecostalismo, terceira onda, também se engajaram na política. Também vocês podem perceber, houve também essa questão de as igrejas se tornarem currais eleitoreiros no processo. E quando a gente pensa no Brasil, aí seria uma outra aula de história, eu não vou me delongar nisso, mas começou com a colonização dos portugueses, a Igreja Católica trazendo a colonização, e depois veio o período do Império, com o Dom João VI, o Dom Pedro I, Dom Pedro II, e depois veio a República. A República, saindo dessa base monárquica para uma base republicana. E, a partir daí, nós temos as questões de eleição, de presidencialismo, de presidentes. Houve um tempo no Brasil que tentou-se implantar o parlamentarismo, mas, inclusive, tivemos um primeiro-ministro, que foi o Tancredo Neves, antes da eleição dele, no período de João Goulart. Tivemos o golpe militar em 1964, saindo um pouco dessa questão republicana e adentrando a um regime que durou um período de 20 anos, que foi o período dos militares no poder, até que veio a nova república, que surgiu com o general Figueiredo, a anistia, e as pessoas que estavam fora do país voltaram. Mas o que eu quero dizer, e houve também um período de ditadura, antes da ditadura militar, que houve uma ditadura com Getúlio Vargas. E nesse contexto todo, nós saímos de 2 guerras mundiais, a primeira de 1914 a 1918, a segunda de 1939 a 1945, a que realça mais
a outra foi Guerra de Trincheiras, essa guerra aí agora é uma guerra ariana, é uma guerra nazifascista, que vem com Mussolini, que é fascista na Itália, e junto com o Hitler, que é nazista na Alemanha. E aí nós temos a morte de 6 milhões de judeus lá no Holocausto, né? E em meio a isso tudo, o Brasil estava governado por Getúlio Vargas, que era fascista, mas acabou o Brasil não entrando na onda do fascismo e ficando do lado do outro grupo, né, que se opôs a Hitler. Em 1945, a bomba atômica lançada em Hiroshima e Nagasaki trouxe o final da Segunda Guerra Mundial. E depois disso veio a Guerra Fria, com dois sistemas que estavam começando a dominar o mundo, que era o sistema soviético, o sistema da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então socialismo do lado, querendo chegar ao comunismo como uma utopia ideal, de Marx e Engels, né, o Friedrich Engels, e do outro lado o capitalismo, que surge na Reforma Protestante. O capitalismo surge com o protestantismo lá na Reforma. E aí nós temos os Estados Unidos de um lado, como braço maior do capitalismo, e a gente tem a Guerra Fria, que vai também para uma guerra até espacial. Mas as ideologias se proliferam, as ideologias tomam conta da terra. E vem a ditadura militar. E por que a maioria dos cristãos optaram pela ditadura militar? Porque havia as falas e os livros escritos, e a gente tinha conhecimento das perseguições nas cortinas de ferro, cortina de bambu, as perseguições em países comunistas aos que sustentavam sua fé. Tem um exemplo do Haralan Popov no livro Torturado por Sua Fé. Então, havia um medo, havia um receio de que o comunismo viesse a ser financiado e dominasse o Brasil. Então, acabou e vieram missionários para cá, norte-americanos, nesse período. E esses missionários que vieram eram dos Estados Unidos, eram do Canadá, e vinham também em períodos de guerra, porque estava dentro do contexto da guerra. Entre 39 a 45, lembrem-se, o movimento Batista Regular surge no mundo em 32 e chega aqui ao Brasil em 35. E está aí dentro desse contexto da Segunda Guerra Mundial, até que nós temos missionários fazendo parte do exército como generais, como sargentos, como pessoas que estão sob o governo em missão norte-americana para combate na Segunda Guerra. E aí o movimento Batista Regular foi beneficiado com alguns espaços que foram dados, por exemplo, lá em Mipibu, lá em São João do Mipibu, o missionário Carlos Mateus, ele conseguiu um espaço lindo com a praia, com rios, com essas coisas todas, e depois isso aí eles acabaram adquirindo como acampamentos para a gente. Então, acampamento lá do Rio Grande do Norte foi assim, outros acampamentos, não só do movimento regular, mas de missionários da Convenção Batista de Richmond, que vieram para cá e acabaram, nesse contexto político, dando apoio à parte capitalista, e o capitalismo acabou trazendo esse benefício também para as nossas igrejas em termos de acampamentos. E depois disso aí, nós tivemos a queda do comunismo no mundo, a partir do Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim em 89, a perestroika de Gorbachev, Mikhail Gorbachev, e a União Soviética deixou de existir e só ficou mesmo a Rússia e os países. Então, nós temos comunismo, o comunismo se enfraqueceu, a perseguição aos cristãos diminuiu, porque
passou a ser agora, hoje nós nos preocupamos mais com a perseguição em países muçulmanos do que em países comunistas, embora ainda tenha na China. Então, a gente tem China, tem Coreia do Norte, tem Cuba, tem Venezuela, e a gente ainda tem algumas perseguições neste campo. Então, dito isto, num contexto histórico, aí a gente vem para as escrituras, para pensar o cristão nesse contexto todo, porque agora nós continuamos com essa briga, agora um pouco mais ideológica, tecnológica, as redes sociais aí. Então, nós temos essas questiúnculas aí, gerando em torno de brigas nas últimas eleições, nesse contexto. A gente tem as diretas já, depois do governo, da queda do sistema da ditadura militar. Nós temos o primeiro, já um presidente eleito, o Tancredo Neves, indiretamente, mas com o povo pedindo direta já. Depois veio o Collor de Mello, que foi o primeiro presidente eleito. Depois foi empichado, e ele foi um presidente de direita. Depois do Collor, o Collor foi empichado e o Itamar Franco assumiu. Claro que José Sarney antes já havia... o Tancredo, ele ganhou as eleições, mas não assumiu as eleições, ele morreu, e sem subir ao palácio, né? Porque ele disse que nem Deus impediria ele de subir, ele acabou não subindo mesmo, ele morreu lá. E quem foi presidente foi José Sarney, e depois veio a eleição direta com o Collor de Mello, brigando eleitoralmente com Lula, e ele ganhou a eleição, o Collor, mas foi empichado em 92, e depois dele, do Itamar Franco, nós tivemos a eleição do Fernando Henrique Cardoso por 2 mandatos, depois o Lula por 2 mandatos, depois a Dilma por 2 mandatos, e agora o Jair Bolsonaro. Então, nós tivemos um período de esquerda muito grande no país, e agora a direita chega com o presidente Bolsonaro. Esse é o contexto da política no Brasil. Então, para nós, enquanto pastores, enquanto crentes, como é que a gente vai vivenciar isso aí? Como é que nós vamos trabalhar isso aí? Primeiramente, como cristãos, nós devemos ter uma visão de que não existem salvadores da pátria e que todos os sistemas são frágeis, tanto o comunismo, o socialismo, quanto o capitalismo. Só que o socialismo é um sistema que ele foi fundado numa visão anti-religião. Porque o Karl Marx e o Engels, que em especial o Marx, chega a ser chamado até de marxismo, né? O marxismo. O Karl Marx, ele é muito inteligente, ele é o autor, ele é o criador do materialismo histórico. Então, criando o materialismo histórico, ele na área de história, ele vai aí nessa linha de uma história cíclica, ou melhor, linear, em que o homem não precisa de Deus, porque Deus não existe. Então, a única diferença do homem para os animais é o trabalho. Então, e o homem, ele produz esse trabalho, a mão de obra, a mais-valia, e há uma luta de classes no processo, e essa luta de classes tem que desaparecer, o proletariado tem que dominar o mundo, e aí a questão é o mais Estado e menos políticas de privatizações ou menos a propriedade privada. Então, acaba eles indo de encontro à família, eles vão ao encontro de classes minoritárias, tá entendendo? Então, movimentos sociais, e aí vai dando vazão a movimentos LGBTQI+, vai dando... O feminismo tem espaço, a contrariedade à família patriarcal, que a família patriarcal é aquela ideia, pai, mãe, filhos, e o pai gerindo o lar. Então,
o patrimônio, eles vão de encontro ao patrimônio, porque essa ideia de patrimônio vem de pater mesmo, e o matrimônio tem essa relação com o patrimônio, e o casamento, eles ogerizam o casamento com esse formato. Então, o comunismo, o socialismo, que o comunismo não existe ainda, eles acham que lá no final só vai existir o comunismo porque o socialismo é a ponte que chega no comunismo. Mas essas utopias nunca se concretizaram. Acharam que na União Soviética iria se concretizar, houve a revolução, eles destruíram os czares e assumiram. O comunismo deixou uma herança de 100 milhões de mortes, mais do que o próprio nazismo. Então, são totalitarismo. Mas tem também totalitarismo de direita, totalitarismo capitalista. Então, o capitalismo também não é a solução de tudo, porque o capitalismo é selvagem, promove desigualdade social. O capitalismo traz muita coisa ruim também. Mas entre o capitalismo e o socialismo, o capitalismo, pelo menos, ele respeita a família. Ele não quer erotizar crianças, ele não quer erotizar pessoas, ele não traz essa ideia de... Enquanto o comunismo, o socialismo traz a ideia da ideologia de gênero, e ele vai degradando a sociedade com essas questões morais, o capitalismo, ele fala em preservação da família, ele fala em valores morais, ele respeita o funcionamento da igreja. Já o comunismo, o socialismo acha que a igreja é um inimigo. E ele tentou destruir a igreja e a família. Só que ele não conseguiu. Aí tentou agora se infiltrar na família e na igreja com o Antônio Gramsci, que é o principal mentor do marxismo cultural. Porque aí sai do marxismo clássico, de Marx e Engels, e entra no marxismo cultural do Gramsci, tentando modificar a igreja, dar à igreja essa visão eles chamam de uma visão cultural das coisas. Então, ele é atacando a cultura, modificando as culturas, modificando a visão da igreja. E aí, o que a gente tem pensando no cristão? Primeiro, há uma relação de submissão às autoridades. Então, uma coisa é certa, os irmãos leram aí, lá em João, que o próprio Senhor Jesus Cristo reconhece diante de Pilatos que ele está ali porque Deus o colocou. Quando Pilatos diz, tenho poder para te soltar e tenho poder para te crucificar, Jesus disse, nenhum poder te foi dado que do alto não te fosse concedido. Então, mesmo na crucificação de Cristo, o poder foi dado por Deus. E lá em João também é demonstrado, o Senhor Jesus Cristo demonstra que o reino do mundo não é dele, mas o reino do mundo, ele, de certa forma, mesmo que seja um governo mau, Deus utiliza esse governo mau para punir Israel, lá no Antigo Testamento. Deus pune Babilônia, mas antes de punir Babilônia, usa Babilônia para punir. Então, usa Nabucodonosor, usa Nabonido, usa Belsazar, para punir esses erros da nação. Então, quando Jesus ele é entregue na mão de Pilatos, ele vai deixar claro para ele que foi Deus quem o colocou ali. Então, nenhum poder te foi dado se do alto não te fosse concedido. Isso ele diz para Pilatos também. Uma outra coisa que eu queria que se fosse possível vocês dessem uma olhada, eu falei de Nero, e parece que Nero matou a Pedro, e você veja, Nero matou Pedro, Nero matou Paulo, Nero foi um imperador terrível, mas se você ler a carta de Pedro, a primeira carta, o apóstolo Pedro diz no capítulo 2, verso 17, o seguinte, honrai a todos, amai a fraternidade,
temei a Deus e honrai ao rei. Honrai ao rei. Então, o que depreendemos, melhor dizendo, dessas coisas, o quê? Depreendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Que o crente não pode ser ativista político. Nós podemos e devemos ser políticos. Nós devemos exercer a nossa cidadania. É obrigatório votar para você receber o comprovante, ir lá e com esse comprovante você participar de concursos públicos e tudo mais. Então, é obrigatório no Brasil, você vai lá e vota. Então, não é certo o crente ser anarquista. O crente deve orar a Deus e votar. Igrejas não podem ser currais eleitoreiros. O pastor não deve usar o púlpito para estar fazendo politicagem ou estar determinando que as suas ovelhas votem em X ou Y. Nós não devemos estar criando inimizades por causa de Jair Bolsonaro, por causa de Lula ou quem quer que seja. Nós não devemos estar em atritos com familiares por causa de questões políticas. Nós devemos pregar Jesus Cristo e entender que nenhum político é perfeito. E que nós vamos ter, sim, acho muito complicado o cristão pastor está envolvido em campanhas políticas e estarmos em marchas políticas. Como existe essa marcha para Jesus, que é altamente política. Ela não é para honrar a Cristo. Eles botam os trios elétricos, tem políticos, eles ficam ali, muitas vezes, manipulando os cristãos. O cristão tem que ser a pessoa mais livre da terra. Ele tem que pesar as coisas. Então, o cristão na política, ele tem que ter essa consciência. De submissão, sim. Nós lemos em Romanos. Nós lemos em Romanos uma coisa que deve estar na nossa consciência. Toda autoridade vem de Deus. Seja ela boa, seja ela má. Se Jesus disse a Pilatos, e Pilatos não era flor que se cheire. Não era flor que se cheire. Pilatos era mau, era terrível. Mas Jesus disse, o teu poder veio lá de cima. Foi Deus quem te deu. E aqui em Romanos, no capítulo 13, a leitura que fizemos, o apóstolo Paulo, no primeiro versículo, ele vai dizer, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. E Hitler foi para o pastor? Foi. Claro que o que ele fez, ele vai dar conta. Quem é pior, Hitler ou o anticristo? E quando você lê o capítulo 6 do livro de Apocalipse, Jesus Cristo é o cordeiro que diz, vem, e o cavaleiro do cavalo branco vem. Quem vai colocar para governar a terra 7 anos? O déspota, pior pessoa da terra, pior imperador que já teve no mundo. Quem é que vai colocar ele em ação? Fazê-lo emergir do mar dos povos? Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Isso dá uma tranquilidade para nós. E se o comunismo entrar e começar a perseguir a igreja? Se perseguir é porque Deus tem o seu propósito e muitas vezes a igreja está merecendo a perseguição. Nós somos melhores que Paulo, que Pedro, que João, que Tiago, que os escritores da Bíblia? E por que eles foram perseguidos até a morte, lá nos primeiros anos da igreja cristã? Por que dos 12 apóstolos, só o apóstolo João morreu de morte natural? Os outros 11, todos foram mortos de uma forma martírica. Por que aqueles crentes foram lançados na arena e nós não podemos ser perseguidos? Claro que não seja pelo nosso voto. É muito inconcebível o cristão dar voto a alguém que quer o mal do cristianismo, que quer o mal da família, que quer o mal das crianças. Alguém que quer dar vazão à maldade, à pecaminosidade, às coisas erradas. Mas nós temos que ter consciência que a igreja de Cristo está na terra,
ela não vai ser exterminada, ela vai ser arrebatada. E nós, da Igreja de Deus, não podemos, como cristãos, ser apáticos à política, porque nós somos seres políticos, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ser ativistas para levantar a bandeira de homens que são mentiras, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda, ou de qualquer ideologia, porque Jesus Cristo está acima de qualquer ideologia. Nossa bandeira, nossa defesa é Cristo. Aquele que nós devemos defender é Cristo. Agora, nós devemos votar com consciência, não devemos votar pela cabeça dos outros. Nós somos cristãos, somos cidadãos de duas pátrias, nós não devemos padecer por homicídio, ou roubo, ou como quem se entremete em negócios alheios, diz o apóstolo Pedro na primeira carta do capítulo 4. Que ninguém padeça como ladrão, homicida, ou que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, glorifique a Deus nesta parte. Mas no Antigo Testamento nós tivemos estadistas políticos, como, por exemplo, Daniel. Mas Daniel não fez comício, Daniel não fez propaganda política. Daniel foi colocado por Deus, como José foi colocado por Deus como um faraó no Egito. E José foi colocado por Deus como os amigos dele na crista do Império Babilônico. Como Esté foi colocada por Deus para interferir na vida do povo judeu, lá no livro que reza o seu nome. Então, por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E aí essa questão, mas hoje o STF está ativista, está corrupto e tal. Olha, cumprimento bíblico. Nós temos sede e fome de justiça. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Esses homens não são homens. A gente tem que orar. Então, primeiramente, se submeter, ser obediente a eles, até onde eles não ferem a palavra. Se ferir, a gente fica com Pedro lá nos primeiros capítulos de Atos, principalmente 4 e 5. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se vier determinações lá de cima contra a nossa fé, nós vamos ser contra eles, mas não sendo ativistas e se rebelando contra eles. Nós vamos ser contra eles numa desobediência civil. Nós vamos dizer, por exemplo, o pastor, não faça casamento de homossexuais. Se não fizer, é homofóbico e vai preso. Aí pode prender. Mas não levantar bandeira para fazer enfrentamentos, porque não é isso. O nosso enfrentamento é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a posição do cristão é espiritual, ele deve ser político, no sentido de que ele deve votar, ele deve pagar seus impostos, a quem tributo. O próprio Jesus pagou tributo a César, e até sabia que era injusto. Quando Pedro veio falar que alguém estava cobrando o imposto para eles, Jesus disse, mas por que cobrar dos filhos? Isso não é certo. Jesus disse, não. Jesus falou e mostrou que a lei não estava sendo justa, mas mesmo assim Jesus disse, vai Pedro lá no Rio Jordão e pesca um peixe lá. E quando você pescar o peixe, pegue o dinheiro que está na boca do peixe, era um estáter, e pague o imposto. E Pedro foi lá, pescou o peixe, e quando abriu a boca do peixe, tinha lá o dinheirinho, porque Jesus não tinha o dinheiro, e o peixezinho deu o dinheiro para Jesus. E Jesus foi lá e pagou o imposto. E Pedro foi lá e pagou por Jesus e por ele. E aí, então, a quem imposto? Imposto. Cobrou a água, pague sua luz, pague seus impostos, não sonegue imposto de renda. Pague seu imposto de renda se você está classificado entre os que devem pagar. Então, o cristão não sonega imposto, o cristão cumpre com seus deveres, o cristão faz o que é correto, o cristão não vive a danificar governos. Em lugar de danificar, Paulo fala a Timóteo, devemos orar por todos aqueles que estão em iminência,
para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E Paulo orou. Mesmo assim, eles não estavam num momento quieto e sossegado, que a gente hoje ainda estamos. Porque Paulo foi morto por um imperador. Então ele e os outros também estavam em perseguição, como Pedro, ao registrar honrar o rei, ele está mandando honrar um rei que estava perseguindo os cristãos, e ele não se rebelou, ele não foi ativista. Então, qual a posição do cristão? O cristão entende que, por exemplo, se no Brasil tiver pena de morte, tudo bem. Se não tem pena de morte, a gente não tem que estar aqui fazendo levantes em prol da pena de morte. A pena de morte é bíblica? Começou com o governo humano. Mas se um país não quiser decretar a pena de morte, preferir na sua legislação adotar a punição através de prisão e determinação de pena por anos cumpridos, nós devemos aceitar, porque não há nada de anormal nisso. Então, o cristão, ele deve estar pautado na palavra de Deus. Sua igreja não é lugar para fazer levante político, campanha política, não. Quando alguém me procura, e o pastor Juscelê acho que é a mesma coisa, e o pastor Álvaro também, se nos procurar algum político, quiser fazer alguma doação para a igreja, a gente não aceita. Se o político quiser dar uma palavra no templo, a gente não aceita. Mas a gente diz ao político, se você quiser, pode pegar o endereço, conversar com os irmãos e na casa deles expor o seu projeto, o seu plano, seja ele vereador, prefeito, seja ele deputado federal, senador, presidente. Então, nós analisamos, nós oramos e nós votamos. E o resultado da eleição, por exemplo, de 2022, seja quem for o presidente, nós devemos orar por ele e nós devemos entender que se vem um presidente que vai trazer perseguição à igreja, perseguição aos cristãos, não deve ter o nosso voto. Mas se ele ganhou, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, o que nós devemos fazer é orar por eles. Como Pedro orou pelo que o matou, Nero. Como Paulo disse que era para orar por Nero, que também o matou. Quando ele diz lá na carta de Timóteo, no capítulo 2, lá, vamos dar uma olhadinha só para fechar, ele vem cá e diz, na carta a Timóteo. E ele está falando num contexto em que Nero está prestes a matá-lo. E ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, no capítulo 2 da primeira carta, admoesto-te, Timóteo, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças, por todos os homens, pelos reis, aí os imperadores, e por todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E Deus gosta. A gente tem que orar pelos governantes bons, pelos governantes ruins. Então, temos que orar pelo governante do Estado, que é Rui Costa, do PT, que é de um partido comunista, e temos que orar pelo Jair Bolsonaro, que é de um partido de direita, de um partido capitalista, de um partido liberal. Temos que orar pelo prefeito Bruno Reis, temos que orar pelo prefeito Colbert, e seja qual prefeito for, de qual partido for. Agora, é claro que a gente sabe que na hora do nosso voto, partidos comunistas não se casam com a fé cristã, embora tenham hoje militantes, até em nosso meio, que defendem uma causa marxista. Mas a gente que conhece o que é o marxismo, qual o ideal, qual o ideário, a ponto de até rotular a igreja como o ópio do povo, como uma droga, como fez Marx, então a gente tem que ter cuidado com essas questões. Agora, na hora de que alguém exerce o poder, a gente ora por ele. Então, o cristão e a política não devem viver a igreja casada com o Estado. A igreja não pode ser estatal. E a gente cuida das coisas espirituais. Nós, pastores e igrejas batistas regulares, cuidamos das coisas espirituais
trabalhamos com questões sociais, sem o evangelho social, sem priorizar o social sobre o espiritual. É para dar uma cesta, é para dar uma sopa a alguém, tudo bem, mas a gente não coloca isso em primeiro lugar, porque não é dever da igreja colocar o social acima do espiritual. Claro que Tiago fala que a gente não pode dizer Jesus te ama, aceita Cristo, e a pessoa está sem roupa, sem alimento, e a gente não providencia isso. Mas essas coisas não podem estar. O evangelho social não é fundamentalista. É melhor a gente colocar um homem novo em roupas velhas, do que colocar roupas novas em homens velhos. Então é importante nós trabalharmos com a sociabilização, a ajuda às pessoas. O que pudermos ajudar e dar nossa cooperação, ótimo. Mas a gente não deve colocar essas coisas acima do Evangelho de Cristo. Prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Tendo com que comer e com que nos vestir, nos cobrir, estejamos com isso contentes. Se Deus quiser dar mais, amém por isso. Uma vida política, uma economia boa, um governo político bom, é bom para nossas famílias, é bom para o estudo dos nossos filhos, é bom para a gente continuar na terra com a vida quieta e sossegada. Por isso, oremos, peçamos a Deus, que nós não merecemos, o Brasil não merece. A gente não merece um governo bom. E Rui Barbosa já dizia que o povo tem um governo que merece. Mas nós, como cristãos, façamos nossa parte, votemos no menos pior, procuremos também analisar se esses fulanos são corruptos, se são ficha suja, se já arrasaram com o país, se já roubaram o país, e a gente não vai dar voto a ladrão. Então a gente tem que analisar, pastor, se eu não achar ninguém, então, meu amigo, se não achou ninguém, meu irmão, aí você pode votar nulo, não encontrou. Mas se você ainda vê possibilidade de dar um voto de confiança a alguém para fazer uma boa gestão, bom. Agora, não procure ser militante, não procure estar levantando bandeiras de A, B ou C, porque é muito melhor levantar a bandeira de JC, de Jesus Cristo, de nosso Salvador, de nosso Senhor. Esta é a nossa visão do crente e da política. Que Deus nos abençoe. Palavra com o irmão. Vamos orar para eu passar a palavra ao irmão. Valdineia, ela é nova, eu não conheço ainda, mas passar a palavra, nós vamos orar e se tiver alguma irmã ou irmão que tem alguma pergunta, aí poderá fazer, estamos aqui para tentar responder. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por todas as bênçãos recebidas, muito obrigado pela vida dos irmãos, dos jovens da igreja de Camaçari, que Deus esteja abençoando o pastor, sua esposa, sua família, todos os jovens, e também aos irmãos do ACUP que participaram desse trabalho. Tudo te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na verdade, quem vai fazer o encerramento é Ítalo. Eu, particularmente, gostei muito da exposição, o apanhado aí